Boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025 do Cidadania SA. Comigo todas as noites, como todos os dias, Alice, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje com uma notícia surpreendente e ruim. Uma empresa do Rio de Janeiro revendeu carne que ficou submersa nas enchentes do Rio Grande do Sul. A comercialização teve alcance nacional, diz a Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro, e a companhia fica no sul fluminense. Os policiais civis do Rio de Janeiro fizeram nesta quarta-feira uma operação contra uma empresa suspeita de comprar e revender carne bovina estragada que ficou submersa durante as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. A polícia afirma que a revenda do produto teve alcance nacional. Imagina as consequências dessa situação, né, Jaime? Mas ninguém está nem aí com as consequências, né? O povo se preocupa só em ganhar dinheiro e as pessoas se lasquem. A empresa que não teve o nome revelado fica em Três Rios, a 129 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, no sul fluminense, como você disse. O nome da operação é a Operação Carne Fraca. Eu acho muito fantástico a criatividade do pessoal da Polícia Federal para definir o nome das operações. Assim, é muito engraçado. Prendeu um representante da empresa em flagrante, ele não teve o nome revelado, óbvio, e a polícia não informou se constituiu advogado. A compra da carne. Segundo as investigações, os sócios de uma empresa compraram 800 toneladas de carne bovina estragada que estava submersa em ruas de Porto Alegre no mês de maio do ano passado. No momento da compra, os sócios informaram que o objetivo era a produção de ração animal. O produto tem uma escala diferente de contaminação daquela considerada aceitável para humanos por órgãos de fiscalização de alimentos. O grupo vendeu a carne estragada para outras empresas. A polícia afirma que o lucro obtido passou de 1000% e que a empresa colocou em risco consumidores de todo o Brasil. Então, assim, esse é o ser humano, esse é o brasileiro. Não vamos nos esquecer, nunca podemos nos esquecer, que durante a pandemia, no governo do inelegível, tinha açougue vendendo osso para quem não tinha o que comer. Ao invés de doar, que já é um absurdo, a pessoa tem que fazer uma sopa de osso para ter o que comer. Mercado, supermercado, estava vendendo pele de galinha nos potinhos, assim. Então, o brasileiro, que muita gente fala, é um povo solícito, se preocupa com o outro, é gentil. Não, eu sei não, porque o que vale é o lucro, o que vale é o dinheiro. Se gente vai ficar doente e morrer, dane-se. O que importa é que eu tive 1000% de lucro quando eu comprei 800 toneladas de carne estragada que ficaram submersas nas ruas de Porto Alegre. É fantástico isso aí. Tem outra ótima na sequência. Manda a próxima. A próxima é: roubos de medicamentos para emagrecer fazem farmácias de São Paulo reforçar segurança e reduzir estoques. Os roubos de medicamentos caros, principalmente usados para emagrecer, têm feito as farmácias da capital paulista reforçar a segurança e reduzir seus estoques. Os remédios acabam abastecendo, obviamente, um mercado ilegal. Além das câmeras de vigilância e do segurança na porta, práticas já adotadas antes, esses medicamentos de alto custo ficam em uma sala fechada e só saem do local depois que o cliente tiver pagado. Isso, Perdão, achei que você tinha terminado. Fala. não só complementando isso, provavelmente uma das coisas que a gente descobre agora, mas deve haver outras situações também, né? Isso deve estar acontecendo. Você lembra? Teve uma época que estava tendo arrastões na Cracolândia e os caras estavam roubando farmácia, Sim. muitas farmácias. Tinha muita gente se travestindo lá de craqueiro e de morador de rua para aproveitar esses arrastões e assaltar as farmácias. E você estava achando o quê? Que o bandido queria ficar magro? Não, não é para isso. É para revender, ganhar muita grana, porque esses negócios são caros. Tem aqui aspas para Ariana Freira, que é sobregerente da farmácia. A gente os deixa separados para quando passar no caixa,
pegar um formulário de medicamento de alto custo. A operadora vai, retira direto no balcão. Não sai direto na mão do cliente como você vai lá comprar um remédio qualquer, você vai lá no balcão e fala, eu preciso de tal coisa. Aí o sujeito traz, você pega, passa no caixa e vai embora. Esses aí não, porque esses são caros, caros. Ó, na madrugada de segunda, dia 20, um homem e 2 adolescentes foram detidos em flagrante ao tentarem levar remédios de alto custo de uma farmácia no carrão, na zona leste de São Paulo. Então, assim, tem outras aspas aqui para Renata Gonçalves, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Teve dia que eram 2 ou 3 vezes por dia e com esse mesmo tipo de jeito. Eles chegam no local, rendem todo mundo, que a gente sabe, roubar farmácia não é a coisa mais difícil do mundo. Tem um guardiã na porta, né? Levam para o fundo, agridem o gerente, o atendente, levam o tal do Ozempic, que é o remédio aí queridinho, e somem. Então, assim, teve um caso de 9 assaltantes de uma vez. Os caras levaram tudo, mas o que eles queriam mesmo era o tal do Ozempic. Então, assim, não é ladrão querendo ficar magro, é bandido ganhando dinheiro vendendo remédio controlado no mercado ilegal. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que atua contra o roubo de medicamento, que já prendeu 15 pessoas e que as ações combatem roubo, recepção e comercialização de medicamentos de alto valor. É igual o roubo de celular. Tem que atacar o fim lá. É onde vende, quem recepta, é assim que fala? Quem recebe esse negócio aí? Porque não é só o assaltante, é quem compra, quem vende, todo o sistema que dos celulares fizeram lá no Nordeste, se eu não me engano. Acho que foi em Fortaleza. Um programa todo de atacar os lugares que vendem celulares usados, né? E eles conseguiram diminuir bem o roubo de celulares. Mas é isso, Alice. Não é bandido querendo ficar magro, é bandido ganhando dinheiro às custas da saúde das pessoas. Agora, voltando a falar do inelegível, como sempre, sempre tem uma notícia sobre ele. É o que ele quer, né? Inclusive, ele quer ficar na notícia todo dia. Diretora de inteligência do Ministério da Justiça agiu na eleição para favorecer o inelegível. Em mensagens, Marília Ferreira de Alencar mostrava seu engajamento em favor do ex-presidente. A Polícia Federal concluiu em dezembro do ano passado inquérito sobre o caso da PRF para tentar impedir que eleitores chegassem às zonas eleitorais para a votação do segundo turno da eleição de 2022. Neste, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e outros 4 delegados da própria PF que estavam cedidos ao Ministério da Justiça durante o governo do inelegível foram indiciados. Ou seja, mais um caso relacionado ao nosso inelegível, né, Jaime? E as polícias, né? Tanto federal quanto a rodoviária federal. A PF descobriu nos celulares dos delegados da PF envolvidos, né, nesse esquema, um grupo de mensagens nos quais eles, ao mesmo tempo em que faziam todo o planejamento operacional para a PF no dia da eleição, também falavam abertamente em tom de campanha ao inelegível. Vamos falar dessa moça que você disse aí, a diretora da inteligência à época, a Marília Ferreira de Alencar. Ela chegou a escrever no grupo de mensagens dizendo que só desisto no dia 30 de outubro às 22 horas, dia do primeiro turno, né? O dia do primeiro turno. Isso. Em outra conversa por aplicativo, ela diz: Belfort Roxo, o prefeito é vermelho. Precisa reforçar a Polícia Federal. E em seguida, menos 25 mil votos no Nine. Nine, para quem não sabe, é a maneira que esse bando de filha da mãe se refere ao Lula por ele ter 9 dedos. Então, todo lugar que você vê o Nine estão se referindo ao Lula. Marília escreveu ainda as frases: agora vai ser por pouquíssimo para qualquer lado e por isso tão importante a PRF ir para as ruas e a PF também. Lembrando que isso aqui tudo está na coluna da Juliana Dalpiva, a investigação dela, a apuração toda dela, lá no ICL Notícias. Então, assim, isso aí em outubro de 22. A gente está em janeiro de 25, só agora as pessoas estão sendo indiciadas. É muito morosa a justiça é muito lenta. E o chefe deles lá, aquele baixinho, estranho, que eu nunca lembro o nome, que foi quem mais ajudou lá
que era da Polícia Rodoviária Federal, tá solta aí, tá trabalhando normalmente. Não trabalha mais na Polícia nem Federal nem na rodoviária, mas tá lá. Então, assim, precisa, né? Precisa de mais celeridade, a gente precisa de mais rapidez para apurar e botar na cadeia quem tem que ser colocado na cadeia. Eu te perguntei, você não respondeu. Dia 30 de outubro foi o primeiro turno mesmo, né? Foi. Então é isso, vai. A próxima é a continuação de uma notícia sobre a qual nós já falamos nessa semana. Com a inflação de alimentos em alta, governo prepara conjunto de intervenções. Apesar das iniciativas, não há planos para tabelamento de preços ou controle de exportações. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal planeja implementar um conjunto de ações para mitigar os impactos da inflação de alimentos. Durante uma reunião ministerial realizada na última segunda-feira, o presidente Lula cobrou medidas imediatas para enfrentar o aumento nos custos da alimentação, apontado como um dos fatores que mais pesam sobre a popularidade do governo. Nós falamos sobre a inflação, né, causando esse aumento de preços e tudo mais. O que você tem a comentar sobre isso? Não, o IBGE falou que a inflação no setor de alimentos e bebidas liderou o aumento dos preços em dezembro de 24, com alta de 1,18%, contribuindo significativamente para o índice geral que fechou em 0,52%. No acumulado do ano passado inteiro, a alimentação em casa registrou um aumento de 8,23%. A alta se deve a uma combinação de fatores, como a gente disse essa semana já. Eventos climáticos extremos, chove, alaga tudo, tem seca, pega fogo, queimada para tudo quanto é lado, a desvalorização cambial e um aumento da demanda internacional por produtos como carne e café. Porque se você vai ao mercado, você sabe o quanto o café aumentou nas últimas semanas. O aumento foi absurdo, absurdo. E durante a reunião ministerial que aconteceu essa semana, o Lula alinhou a avaliação do ministro da Fazenda, o Haddad, que aponta a economia aquecida também como uma das principais causas da inflação. O Rui Costa, né, o ministro da Casa Civil, como você disse, abre aspas para ele. Se quem está vendendo sabe que a pessoa está com um salário maior, o vendedor vai testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar um preço maior. Se o consumidor não procurar muito, isso tende a puxar uma elevação de preço. O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, a aspas dele é o seguinte: inflação de alimentos é calcanhar de Aquiles do governo. Ele destacou a preocupação com o impacto da alta nos preços na popularidade presidencial e apontou que derrotas eleitorais da esquerda na Europa e nos Estados Unidos foram influenciadas por esta questão. E o Lula já diz, conforme a gente falou, né? A população não pode esperar. E, assim, é um problema, porque é onde a pessoa sente. Onde que o povo sente? Se o governo está funcionando ou não na visão dele. Para que ele vá ao mercado. Para que ele vai comprar comida para a família dele, para pôr na mesa, ele ou ela. Né? A mulher vai lá, a mãe vai no mercado comprar. Aí o café de 19 foi para 30 reais. Ela fala, meu Deus do céu, o que esse governo está fazendo? Ela não sabe o que é inflação, ela não sabe o que são mudanças climáticas, ela não sabe o que o dólar tem a ver com isso. Ela só sabe que numa semana o café custava 19 e na outra está custando 30. E ela vai culpar quem? Ela vai culpar o governo. Por isso que o Teixeira está falando. É o calcanhar de Aquiles do governo federal. E assim, sobre a questão climática, né? Eu quero fazer uma indicação aqui, que acho importante a gente fazer isso também. Para vocês irem, eu vou colocar na descrição do nosso vídeo aqui o link para vocês assistirem o último vídeo da Rita Von Hutt. Se você não conhece, precisa conhecer. Ela é fantástica, explicando muito bem a questão climática dessas queimadas nos Estados Unidos e como isso está afetando tudo, como esses negacionistas climáticos, como o Laranjão, como o nosso ex-presidente, como a atitude dessa galera. Não vamos esquecer que o Trump falou, que o Trump falou, drill, baby, drill. Ao invés de procurar novas fontes de energia. Procurar não, elas estão aí, investir nelas. Não, ele quer o quê? Ele quer o ouro líquido, que é o petróleo. Que todo mundo sabe que isso deveria ter mudado, ter sido mudado já. A gente não deveria mais usar
combustíveis fósseis, porque eles são muito, muito ruins para o meio ambiente. Também outra que eu ia falar numa das passadas, mas não teve, os mais ricos em 15 dias, eles já gastaram todo o carbono que eles deveriam ter gasto para o ano inteiro. Entendeu? A emissão de carbono que eles ocasionaram em 15 dias de 2025 foi o total que eles deveriam ter gasto o ano inteiro. Então, daqui para frente, é agressão ao meio ambiente. O mundo vai acabar. Então, assistam o vídeo da Rita. E para a segunda parte, que é a inflação, porque eu não entendo nada, eu vou pedir para a Alice, que é uma economista. Tentem não dormir, porque esse assunto é chato, mas a Alice vai explicar de um jeito bonitinho. O que é inflação? Onde vive, o que come, como se alimenta, quem criou essa merda, o que define a inflação, o que é isso? Então, inflação todo mundo associa com aumento de preços, de uma maneira extremamente básica, né? E é realmente isso. Agora, como é que se calcula isso? No Brasil, a gente tem dois índices principais: um é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e o outro é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, a diferença entre os dois é esse amplo. O primeiro abrange apenas famílias de 1 a 5 salários mínimos, e o IPCA de 1 a 40 salários mínimos. Daí, como é que se faz isso? Muito resumidamente. Então, tem uma série de coisas que faz parte de uma cesta básica de uma família, né? Alimentos, e depois todos os gastos que ele tem, com saúde, com vestuário, enfim, Água, luz, essas água, coisas. luz, todas essas coisas. Então, daí se faz o quê? Se faz uma pesquisa, todos esses índices são levantados pelo IBGE, né? Então, são feitas pesquisas no mês desses preços, tá? Então, sei lá, fez esse levantamento em dezembro. Então, em janeiro, se faz um novo levantamento. E daí E assim, cada um desses itens tem um peso. O que eu quero dizer? Alimento pode pesar mais do que vestuário, por exemplo, tá? Não cabe dizer o que pesa mais, o que pesa menos, só para vocês terem uma ideia, que não tem o mesmo peso tudo. E daí ver o quanto aumentou de um mês para outro, tá? Então, isso é o índice de inflação. Mas, como o Jaime falou, e o que a gente já comentou antes, né? Esses preços aumentam do nada? Não. Alguém quis que aumentasse? Bem, controverso para não falar isso. Mas, enfim, Mercado. um os motivos, assim, é sempre a questão de oferta e demanda. O que é? O quanto o mercado consegue vender e o quanto o mercado consegue comprar. Entendeu? Então, se você tem pouco de uma coisa que todo mundo quer, aquilo lá vai aumentar de preço, tá? Então, um outro caso que pode fazer isso é monopólio. O que é monopólio? É quando uma empresa, só aquela empresa detém a produção de alguma coisa. Então, obviamente, ela controla o preço e aumenta do jeito que for. Mas, assim, um dos motivos mais contundentes para aumento de preços é essa questão de mudanças climáticas, né, que tem interferido demais, né? Então, em diversas situações. Então, assim, não só alimentos, mas, assim, certos produtos que não estão sendo produzidos da mesma maneira que eram produzidos antigamente. Então, fica muito mais caro, tá? E assim, só para vocês terem uma ideia, então a gente tem assim entre meses, né, inflação que não chega a 1%. E eu vivi numa época que eu até comentava com o Jaime, né, assim, que eu nos anos 80 e 90 eu já trabalhava. E eu peguei a inflação que era de mês a mês, que era assim de 20 e tantos por cento. Então a gente chamava, e assim, e o salário tinha que ter um aumento para tentar acompanhar isso. E a gente tinha um gatilho, chamava gatilho na época. Qual vai ser o gatilho do mês? Para tentar aumentar e alcançar, porque senão você não conseguia comprar nada, entendeu? Então, isso é muito basicamente o que como é que é calculada a inflação. Naquela época, tinha
a demarcação, lembra? Que os caras faziam mutirão Sim, no mercado. Você ia sim. no mercado hoje, o feijão tava R$ 5, você ia amanhã tava 6, aí no dia seguinte tava 7. Você fala, caçamba, bicho. Era muito louco, na época do Sarnica. Na Sim. época do Sarnica era embaçado. Entenderam o que é inflação, pessoal? Muito bem, parabéns. Parabéns, porque ele não entendeu, mas ok. Então, continua na mesma. Vamos com uma notícia boa, né? Finalmente, para terminar, porque, né? A gente merece. Alzheimer, ok? Houve um estudo que mostra como 4 exercícios físicos ajudam a reduzir o risco da doença. Um estudo publicado na Brain Research revela que exercícios aeróbicos reduzem significativamente o risco de desenvolver Alzheimer. Caminhadas, natação ou ciclismo são algumas opções para tentar retardar ou até mesmo prevenir a progressão dessa doença degenerativa e cruel, certo? Certo? A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Olha, não tem só maconheiro em universidade no Brasil, não, hein? Os caras fazem um monte de coisa. Nananã. Essa pesquisa destaca o potencial do exercício aeróbico para servir como uma pedra angular em estratégias preventivas para Alzheimer, disse o Augusto Kopp, professor sênior de anatomia veterinária da Universidade de Bristol. E assim, tem que fazer porque esse negócio está ficando muito comum, né? Todo mundo conhece alguém, ou na família, ou perto, que está desenvolvendo essa tragédia de Alzheimer. Alzheimer é uma doença bem complicada. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que os adultos façam entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada por semana, o que dá aproximadamente 60 minutos, 1 hora de atividade aeróbica por dia. O que é atividade aeróbica já? Natação, corrida, caminhada, escada, bicicleta. Vai se movimentar, vai andar. Ah, não consigo correr, anda. Todo mundo conhece o Thor, certo? O Chris Hemsworth lá, o Fortão. Ele tem, acho que Alzheimer na família, teve alguma coisa lá, ele mudou toda a vida dele para diminuir os riscos de desenvolver a doença. Então, assim, dormir às 8 horas por dia, se exercitar, mais cardio e exercícios de resistência, enquanto ele estava reduzindo o levantamento de peso, que isso aí não ajuda em nada para a prevenção do Alzheimer, tá? Meditação, controle da respiração, momentos de solitude, que é muito importante a gente conseguir ficar sozinho, em paz, calmo, sem, né, ter que interagir com outros seres humaninhos. Nutrição, uma alimentação balanceada, controle de estresse e uma vida balanceada entre trabalho e vida. Só que para ele é fácil, porque ele é rico, né? Para o trabalhador comum é muito difícil, mas as outras coisas dá para fazer. Precisa se exercitar, precisa se alimentar bem. Eu quero fazer uma correção de ontem, que eu falei que o nosso querido astronauta de mármore, ele é ministro das Minas e Energias, não, foi ministro da Ciência e Tecnologia. Não que faça diferença, porque não fez lá muita coisa, mas era ministro da Ciência e Tecnologia. Então, assim, vamos evitar o Alzheimer o máximo possível? Vamos nos exercitar, beleza? O que cada um puder fazer e se alimentar direito e meditar quem conseguir e dormir. Precisamos dormir bem, certo? Certo, Alice? Certo. É nóis, mano. Então é Então dá o isso, seu boa noite gente. aí. Continuem assistindo a gente, nos prestigie, curtam o canal. Se tiverem sugestões, mandem, principalmente de notícias boas, que de notícias ruins nós já estamos cheios e a gente nem consegue cobrir tudo. Muito obrigada, Jaime. Muito obrigada, pessoal. Vejam que a gente conseguiu passar um dia sem falar do Trump, e não que ele não tenha se esforçado, porque a gente ia falar da reverenda lá que deu no meio do pescoço dele, e o idiota foi falar que ela tinha que se retratar. É fantástico, né? Eu não falei do Trump, não foi bem. É isso, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, clicar na sinetinha para serem avisados dos novos episódios que saem todo dia às 8 da noite. A gente também está no Spotify, lá também sai todo dia às 20 horas. Um bom resto de quarta, uma boa quinta. Vejo vocês amanhã às 8 da noite em mais um episódio aqui do Cidadania SA. Um abraço.